Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Tiago Dudu, que é integrante da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, membro do Grupo de Trabalho da Juventude da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e bacharel em Direito. E nós vamos conversar sobre juventudes, igreja e direitos humanos. Seja bem-vindo, Tiago, ao nosso podcast da Diocese Anglicana de Brasília. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado, Reverendo Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui, podendo ter esse bate-papo, essa troca de ideias, de conhecimento, de experiência, porque a nossa igreja ela nos possibilita muitas coisas e esse troca de conhecimento é muito importante, principalmente quando a gente fala de direitos humanos e juventude, porque a gente tem um cenário no Brasil onde a juventude, muitos dos seus direitos não são concretizados. Mesmo tendo leis para isso, a gente vê que não acontece. E a gente sabe que, como Igreja Anglicana, nós temos abraçado esse compromisso, não só dos direitos humanos, mas do resgate da imagem da criação como um todo. E os direitos humanos é um dos caminhos que a Igreja adota dentro do seu espaço. Os direitos humanos precisam permear a nossa ação, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E o espaço religioso também reflete essa perspectiva coletiva. Por isso, nós vamos fazer uma sequência de dois episódios sobre juventudes e direitos humanos. Este primeiro com o Tiago, e em seguida teremos a Vivian, nossa irmã, que também compõe a Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, nas fileiras das juventudes. Tiago, vamos começar com a tua perspectiva do que define juventudes hoje. Se tivéssemos um conceito ou pelo menos alguns requisitos para identificar este grupo social, quais seriam? Então, Rodrigo, eu acho que para mim juventudes hoje ganham uma dimensão muito grande, que é a dimensão daquele jovem que a gente tem o jovem igrejeiro, o jovem universitário, o jovem que está no dia a dia do contexto social e que não é de igreja nenhuma, mas há esse envolvimento. Então, quando a gente pensa a juventude, a gente tem que pensar a juventude para além do contexto das instituições, que é, no caso, igreja, que é o nosso caso. Então, acho que a juventude se tornou algo muito amplo, não mais específico, principalmente pelas temáticas e pelas situações que a gente vê no país. Então, a gente tem todo tipo de juventude, não só juventude negra, juventude LGBT e outros públicos. Então, para mim é difícil especificar, mas entender que juventude é uma dimensão e um todo que se divide, e aí as outras categorias de juventude vão se unindo, vão se aproximando, assim como o público LGBT começou com a sigla pequena e hoje é uma sigla grande, juventude também acabou ganhando esse aspecto maior. Então, eu definiria como todos aqueles que se comprometem de alguma forma com a transformação social para os seus ou para aqueles que vai vir depois dele. Então, para mim, isso é a juventude. Tiago, e qual a relevância que a igreja assume num processo de acolhida? No primeiro momento, vamos falar sobre as juventudes que buscam a igreja. Então, que igreja essas juventudes buscam? O que características essa igreja deve ter para se tornar importante e relevante nesse contexto? Primeiro, acho que uma das coisas que é importante, Rodrigo, é que nós temos discutido na nossa igreja como um espaço seguro para todos nós, inclusive espaço seguro para as pessoas que estão chegando.
E é importante que a igreja tenha consciência que esse espaço de acolhida é um espaço de acolhida sem julgamento, que muitas vezes os jovens já vêm para os nossos espaços com os seus julgamentos, com os preconceitos, com conceitos que muitas vezes são formados dentro da família. E quando ele busca um espaço, e quando ele olha para a igreja, ele vê um lugar de acolhida, um lugar de perdão, um lugar de transformação, mas um lugar de escuta. Acho que a igreja tem que ser esse lugar onde o jovem vai chegar, vai abrir o seu coração e vai poder, com o passar do tempo, sofrer esse processo, se entender, se achar, se recolocar no contexto da sociedade, do mundo, e entender o seu papel nesse processo. E eu digo isso porque essa foi a experiência que eu tive quando eu fui acolhido na Igreja Episcopal Anglicana, na Paróquia Boas Novas, da qual você foi clérigo, foi o meu reverendo. Eu acho que esse processo de acolhida e de escuta faz toda uma diferença para o jovem que está chegando na igreja. Se você consegue ouvi-lo, acolhê-lo e dizer aqui você está segura, esse é o passo fundamental que a igreja tem que dar. E com esse passo, o jovem consegue entender qual é o papel dele no mundo. Isso tu faz referência à comunidade local, né? E é importante esse processo de reconhecimento da identidade e que muitas vezes está realmente vinculado a esses laços afetivos e fraternos que se formam na perspectiva da comunidade local, daquele espaço de frequência regular e da convivência com as pessoas com as quais nos tornamos afetivamente vinculados e vinculadas. Agora, se fôssemos pensar numa macroestrutura, né, numa estrutura eclesiástica, hierárquica, da religião institucionalizada, como, por exemplo, uma província da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que características nós poderíamos destacar nessa perspectiva estrutural e que são desejáveis e importantes para que as juventudes reconheçam nessa estrutura também e se vejam nessa estrutura como parte integrante e parte relevante. É importante a gente destacar que o GT Juventude, da qual fiquei 4 anos junto com os outros colegas, a gente conseguiu trabalhar o empoderamento das juventudes das dioceses, das comunidades, com esse processo de conversa, de escuta, porque o que foi que a gente entendeu que para o jovem se sentir empoderado e perceber que nessa hierarquia que a gente tem estrutural da igreja, ele pode transitar por vários lugares e entender que aquele lugar também é o lugar dele, tanto que a gente tem um jovem no conselho executivo da igreja. Então, é todo esse processo de, se a estrutura local acolhe, empodera, o jovem vai dizendo, então fui acolhido, fui empoderado. Então, tem um jovem que foi escolhido para fazer parte do Conselho Diocesano, mais um processo de empoderamento dentro da estrutura. E quando a gente tem nosso sínodo geral, que é aquela reunião que a gente faz de toda a igreja provincial, e o jovem também é empoderado ali, a gente começa a perceber que a igreja ela sai do discurso teórico e vai para o discurso prático, que é realmente estamos acolhendo e empoderando vocês e vocês podem estar no espaço que vocês quiserem. Então, esse movimento que a gente viu nos últimos 4 anos na nossa igreja, primeiro começou com o movimento de a sugestão é essa, e depois virou uma coisa natural, já não foi mais por sugestão. O jovem que foi escolhido no último sínodo foi uma sugestão, mas o sínodo que a gente teve agora em 2022, eles foram escolhidos porque já entenderam as dioceses e as comunidades a importância e o empoderamento. Então você percebe que esse movimento de baixo para cima é importante para que haja esse processo de empoderamento. E assim a gente vê que, de fato, a juventude hoje, dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ela transita em todos os espaços. Inclusive, nós temos clérigos que, dentro daquela linha de idade de juventude, são jovens. Qual é essa linha de idade de juventude que tu mencionou? Então, a gente diz que na comunhão anglicana é considerado jovem até os 35 anos de idade. E o que foi engraçado é que, quando eu entrei no GT, eu era suplente e a minha titular acabou
desistindo no primeiro ano por motivos dela, e eu acabei ficando. E você lembra que no sínodo o pessoal estava me chamando de jovem, não lembro se era jovem sênior ou era... Então, essa ideia de juventude até os 35 anos, dentro do contexto da igreja, eu entendo, mas muitas vezes a gente tem pessoas que, obviamente, têm mais idade, mas têm um compromisso com esse processo, que é o processo da juventude. Então, eu brinco que aqui na nossa diocese, a pessoa que me sucedeu para estar com a juventude da DAGE tem 45 anos. Eu me senti assim, então, isso é muito relativo, até porque depende muito o que a gente tem de trabalho, por isso da importância do empoderamento dos jovens, para que os espaços realmente sejam preenchidos por eles. Tanto que trabalhamos nesse momento para que todas as pessoas que estão renovando o GT hoje fosse realmente dentro dessa faixa etária, entendeu? E quando a gente pensa, né, tu bem destacaste aí que algumas pessoas que são parte desse movimento das juventudes da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil têm ocupado espaços decisórios, têm sido escolhidas, apontadas, eleitas, para participar das instâncias consultivas e deliberativas. Isso, de fato, é um avanço em reconhecer que há um grupo social que tem as suas características, com a sua diversidade, com a sua pluralidade, mas que, de alguma forma, compartilha uma visão de mundo, me arriscaria a dizer, né? Então, isso é realmente de se reconhecer um certo avanço da estrutura. Mas tu achas que ainda existem obstáculos que não foram abordados ou ainda temos algum tipo de empecilho, desafios que as juventudes enfrentam para ocupar um espaço relevante na vida religiosa? Eu aqui posso dizer com muita tranquilidade, pela experiência que eu tenho na juventude, vindo desde meus 13 anos como jovem, vivendo essa realidade, eu percebo que ainda existe, sim, alguns desafios, que são desafios locais, que muitas vezes alguns clérigos entendem que o processo de empoderamento da juventude é tratado como se fosse uma criança, de não, vocês não sabem exatamente como é que é, então eu vou dizer para vocês o que é. Mas assim, você é pai, como eu sou, a gente sabe que às vezes a criança tem que errar para aprender. E esses espaços que é tido para a juventude, por exemplo, o mês de março é o mês da juventude, mas quando a gente vai olhar quantas comunidades locais fazem esse mês, dão esse espaço de empoderamento, ou quando dão um espaço de empoderamento, diz o seguinte: olha, mas você não pode fazer isso, você só pode fazer aquilo. Você não pode tocar um MPB nesse culto, tem que ser as músicas do Inário Episcopal. Então, a gente percebe que ainda existe essa resistência, esse movimento de que vamos dar aos poucos à juventude, como se a juventude ela não soubesse o que quer. Ela sabe muito bem o que quer, e das vezes que ela fica meio que ela erra, é porque existe, eu não vou dizer a não confiança, mas a falta de autonomia necessária para as ações que geram insegurança na juventude. Então, obviamente, há de reconhecer que esse movimento de empoderamento ele cresceu bastante, está crescendo, tem apoios de bispos e bispas e clérigos, mas a gente sabe que é um movimento gradativo, um movimento de persistência, por isso que a gente tem trabalhado no GT, e o papel do GT é justamente fortalecer essa juventude de dizer, olha, essas foram as conquistas até agora e a gente vai conseguir conquistar mais mantendo essas. E à medida que o GT consegue fazer esse movimento e mais clérigos conseguem perceber a importância da juventude nesse processo, eles vão perceber, assim como as comunidades que já fazem isso, que a juventude é não vou chamar de ferramenta, mas é uma força que ajuda, inclusive, no próprio ministério do clérigo ou clériga. E quais seriam as ferramentas, ou os instrumentos, ou as alternativas de ações para superar esses desafios, Tiago? Uma das coisas que
que a gente fala muito, eu acho que a gente também vivencia isso muito no mundo acadêmico, é os processos de formação, de reciclagem. Não é à toa que a gente faz uma pós-graduação, a gente tem um objetivo de evoluir naquele caminho. E muitas vezes eu acho que o que se faz necessário, e espero muito que o novo GT consiga trabalhar isso, é fazer esse processo de formação nacional, com apoio dos bispos e bispas, com apoio daqueles clérigos que já entendem esse processo, dizer, gente, vamos fazer isso porque a nossa igreja não está se renovando. Temos que perceber isso, temos que acordar para essa realidade. Quando eu cheguei na minha comunidade em São Lucas, Botafogo, tinha-se poucos jovens. E hoje, quando eu olho para São Lucas, quase 15 anos depois, eu vejo que as mesmas pessoas não houve um renovo de juventude como deveria ter. E tudo isso, por quê? Porque não há esse processo de empoderamento, de confiabilidade. De, olha, juventude traz juventude. Porque se você coloca, com todo respeito a todos os clérigos que eu tenho, se você coloca uma pessoa que tem uma linha de raciocínio que não consegue se alinhar a uma linha de raciocínio da juventude de hoje, como é que outros jovens vão ver? Muito sinceramente não vão. Então, esse processo de um movimento nacional, empoderar através dos bispos e bispas, dos clérigos que já fazem isso, de gente, não adianta a gente ficar dizendo que jovem é importante se a gente não empodera. Vamos empoderar esses jovens, vamos dar espaço, porque a gente tem espaço para isso, e a gente vai ver o movimento crescer. Porque quando a gente olha para as outras comunidades, não comunidades anglicanas, mas de outras, você percebe que o jovem tem responsabilidades, tem compromisso, é com grupo de louvor, é com oração, é com visitação. Então, assim, a gente percebe que empoderar e dar estabilidade faz com que o jovem se sinta parte do processo e não simplesmente mais um membro da comunidade. Quando olhamos para o papel da igreja em relação aos direitos humanos, Tiago, o papel que ela desempenha hoje e o papel que ela poderia desempenhar, como tu achas Então, que as juventudes podem contribuir e se engajar ainda mais para que a igreja se torne cada vez mais um agente promotor e de avanço dos direitos humanos? Então, a igreja, e aqui eu tenho que parabenizar a nossa igreja por esse movimento que ela faz de não só integração, mas de ações concretas em relação aos direitos humanos. Eu acredito que a igreja, e eu digo isso por experiência, aqui na Diocese nós temos um espaço na Cidade de Deus, chamada Paróquia Cristo Rei, onde a igreja diocesana decidiu que aquele espaço seria um espaço não só de celebração, mas um espaço também de projetos. E todos os projetos que hoje acontecem lá são voltados para a juventude e direitos humanos. Então, isso faz perceber o quê? A igreja pode ser, digo igreja como espaço, também um local de promoção dos direitos humanos para a juventude. Hoje, a gente tem uma Vitória Leva a Outra, que é um projeto social que acontece na Cidade de Deus, onde as meninas vão para dentro da igreja, tem uma reunião, conversam, falam sobre handball, futebol, e depois essas meninas vão para a quadra e fazem o esporte. E tem outro projeto também chamado do Instituto Reação, que tem judô e aula de reforço. Então a gente percebe com isso que a igreja consegue ser instrumento não só para empoderar os jovens que estão dentro das nossas comunidades, mas os jovens que estão no entorno. Entende? Eu acho que à medida que a gente faz esses movimentos, faz essa abertura, faz esses processos de integração, inclusive mostrando para os jovens da nossa comunidade que eles podem ser instrumento para outros jovens, a gente consegue, de fato, alcançar. E digo que a Igreja Episcopal Anglicana, quando eu olho no contexto macro, as ações que tem feito, se ela estivesse sendo feita de forma coordenada
em todas as dioceses, distrito e comunidades, a gente teria o que o Guilherme Bejo gosta de dizer, um avivamento da juventude e dos direitos humanos nesse processo. Tiago, e para concluirmos nesse nosso bate-papo, tu poderia citar qual deve ser, se tu tivesses que escolher uma área relacionada aos direitos humanos, se te fosse dada uma única escolha, uma única alternativa de uma área dos direitos humanos na qual a nossa igreja poderia lucrar mais com o ativismo da juventude, qual seria? E por quê? Uma área dos direitos humanos que eu acho que a nossa igreja poderia, partindo da experiência aqui na diocese, é a área de não só da acolhida do público LGBT, QIPA+. Por que eu digo isso? Porque dentro dessa juventude que é tão marginalizada, não importa se é jovem ou adulto, mas eu digo juventude, também existe um público LGBT negro, que também é marginalizado e fragilizado. E aqui no Rio, a gente vê muito esses dois públicos sendo massacrados, o público LGBT e o público negro. A juventude negra é a que mais morre, é a que é mais encarcerada, e quando a gente vai olhar os dados, e eu digo isso com base na pesquisa que a gente fez no Núcleo da Diversidade Sexual e também de cor da Defensoria Pública do Estado, quando eu estava como estagiário, e a gente percebeu que esses dois públicos eram os públicos que mais e que são os que mais sofrem. Então, se a igreja tiver ações de promoção, de proteção, de integração desse público, se teria um ganho social e de transformação, não digo só no contexto de igreja, mas no contexto de sociedade a qual a igreja está inserida e faz parte desse processo, seria um grande ganho. E trago isso com muita tranquilidade e certeza, porque eu continuo no núcleo de pesquisa da Defensoria Pública nessa área, e eu vejo que a igreja ela tem espaços que poderia ser usado para esse tipo de promoção. Excelente, Tiago. Te agradeço, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, por compartilhar conosco as tuas reflexões, a tua análise sobre o papel das juventudes na igreja e em prol dos direitos humanos. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações. Gostaria de agradecer o convite feito pela Diocese Anglicana de Brasília, através do Reverendo Rodrigo, a oportunidade que nós temos de diálogo, e dizer que eu fico muito feliz quando a igreja permite e empodera a juventude, porque a gente sabe não só a importância da juventude, mas também o que a juventude pode fazer pela nossa igreja. Então, agradeço muito a oportunidade, me coloco sempre à disposição da nossa igreja, da Diocese de Brasília, no que for necessário na área de direitos humanos. E, Rodrigo, mais uma vez, agradeço o convite. Em nome da Diocese, eu que te agradeço, Tiago. E sobre o título Juventudes, Igreja e Direitos Humanos, eu tive a satisfação de conversar com o Tiago Ludu, que é integrante da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, membro do Grupo de Trabalho da Juventude da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e bacharel em Direito. E fique antenada, que o nosso próximo episódio será com a Vivian, ainda nesta temática de Juventudes, Igreja e Direitos Humanos. Teremos a oportunidade de pensar um pouco mais sobre este relevante, importante e contemporâneo tema. Fiquem em paz, fiquemos bem e até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.